Prazer estar com vocês aqui no meu canal do YouTube novamente, né? Com mais um tema. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? E eu pergunto para vocês, o que é a Páscoa? A Páscoa nada mais é do que a celebração e ressurreição de Jesus. Um acontecimento que, se vocês encararem, é o mais importante da face da terra. É o acontecimento mais importante para os verdadeiros cristãos. E qual seria o significado dessa passagem? Para os cristãos, é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele, conforme diz ali no livro de João 5:24. Quando morreu, ressuscitou. Sendo assim, o que Jesus fez? Ele pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal. Se você ler ali comigo no livro de Romanos 8, 1-2, note bem o que diz ali, Romanos 8, de 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sendo assim, o grande objetivo de Jesus vir à Terra foi esse. Esse foi um dos grandes objetivos de Jesus vir à Terra. Tanto é que ele veio, morreu por nós, né? E nos livrou do pecado. Que coisa linda! Por esse motivo, é um dos maiores acontecimentos dos cristãos. Mas quando nós falamos lá na Páscoa, existe uma Páscoa festejada pelos hebreus até o dia de hoje. Após a vinda de Cristo, a Páscoa, que era uma figura de libertação que viria através deles mesmos, também passou a fazer sentido para nós gentios, tanto para hebreus como para gentios. E dessa forma é que nós nos tornamos cristãos. Pois assim como foi liberto da escravidão do Egito, naquela época os hebreus, todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador é liberto da escravidão do pecado. Por isso, mais uma vez eu vou dizer, esse é um grande acontecimento cristão. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não tem a tradição de festejar a Páscoa se alimentando com pães de fermento, como é costume dos hebreus. Até porque nós não somos hebreus, nós somos gentios. Aí, se você ler em 1 Coríntios 5:7, a verdadeira Páscoa é quem? A verdadeira Páscoa é Cristo. Portanto, muitas vezes eu noto que as pessoas no comércio aproveitou para mudar o lado da Páscoa. Vejo coelhinhos, vejo ovos de Páscoa, vejo ovos de chocolate. E, na verdade, se você for ver o fundamento do que são os ovos de chocolate e os coelhinhos, todos esses fundamentos têm a ver com deuses da fertilidade. Então você está festejando uma coisa que você, como cristão, não sabe. Se diz na Bíblia, em 1 Coríntios, que a verdadeira Páscoa é Cristo, por que eu vou comprar um ovo de chocolate para o meu filho? Eu vou ensinar para ele o quê? O que eu vou ensinar para ele? Eu vou ensinar ele a ser pagão? Porque normalmente o pagão, ele comemora comendo ovo de Páscoa e comemora com coelhinhos. Essa não é a figura de Páscoa.
Essa não é a figura da Páscoa. Tenha na sua mente que a Páscoa é somente Cristo. Nós cristãos, para nós, a Páscoa significa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ressurreição para a vida eterna. Para uma nova vida de amor com Deus. Isso é o significado da Páscoa para nós cristãos. O coelho, irmãos, não tem nada a ver com a Páscoa. Coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Ovo de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa descrita na Bíblia, ela não tem nada realmente a ver com isso. Porque, de acordo com a Bíblia, a Páscoa surgiu quando os hebreus foram libertados por Deus da escravidão do Egito. Foi aí que surgiu a Páscoa. E sendo assim, quando eles foram libertos do Egito, passou a significar também para eles, como nós, a liberdade de um povo. A liberdade, a Páscoa, liberdade. Como nós já citamos ali, nos Hebreus, após a vinda de Cristo, a Páscoa, que era uma figura de libertação para eles, passou a fazer sentido para nós, gentios. Eles naquela época foram libertos da escravidão do Egito, por crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe que a verdadeira Páscoa é Cristo. Então note bem, antes de você ensinar teu filho que Páscoa é coelhinho e ovo de chocolate, ensina para ele que a Páscoa é Cristo. Nada mais do que isso. E nós não temos a tradição nós não temos de ficar nos alimentando com pães de fermento, como era costume dos hebreus. Não temos, Então, quando nós vamos a algum lugar que está fazendo festejando a morte de Cristo, com o pão e o vinho, tudo simbologia, tá? Além da simbologia, tudo uma forma de comemoração figurativa. Então isso, para nós como cristãos, porque os cerimoniais naquela época, na época da lei, existia. Mas quando Jesus morreu por nós, acabou. A lei foi abolida. E com isso nós não temos nada a fazer. Nós temos que saber apenas que a verdadeira Páscoa é Cristo, e não ovos de chocolate, não é coelhinho, não é a gente estar comendo pão e tomando vinho. Não, isso não é a comemoração da morte de Cristo, tá bom? Então nós queríamos estar falando com vocês sobre isso, e mais uma vez, esse é o significado da Páscoa. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal. Sempre vocês vão lá e se inscrevam, dê seu like e dê sua opinião sobre a palestra. E a gente volta com o próximo assunto. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.